Bom dia, meu nome é Beatriz Fernandes, faço iniciação científica no Instituto de Macromoléculas Professor Heloísa Mano e vim apresentar o estudo das propriedades do nanocomposto de PVDF com óxido de titânio rutilo para aplicação em dutos de petróleo. Dutos de petróleo são tubos flexíveis, podendo ser riser ou flowlines. A diferença entre eles é que o riser liga a unidade de produção ao leito do oceano e o flowline fica assentado no leito do oceano, ligando a extremidade inferior do riser ao poço. Nesse trabalho eu vou abordar uma camada específica do tubo flexível do tipo riser. Esses tipos de tubos são estruturados principalmente por camadas poliméricas tubulares e metálicas com arranjo helicoidal, tendo cada uma dessas camadas uma função diferente. Essas camadas são camada externa, armadura de tração, armadura de pressão, camada de estanqueidade ou camada de barreira e a carcaça interna. A que eu vou abordar é a camada de estanqueidade ou camada de barreira. A camada de barreira é uma camada polimérica depositada por extrusão sobre a carcaça interna, que tem como funcionalidade impedir que o fluido transportado, seja ele líquido ou gás, atinja as camadas superiores do tubo flexível. Com a permeação desses gases pode acontecer a corrosão, acontecem a corrosão das camadas metálicas. Dentre os polímeros utilizados para se fazer essa camada de barreira, os materiais mais utilizados são o polietileno de alta densidade, o PVDF, que é o polifluoreto de vinilideno, o PA11 com nylon 11 e o PA12 com nylon 12. Atualmente, o mais utilizado no pré-sal é o PVDF. Com objetivo geral, temos agregar propriedades de barreira através da inserção da nanopartícula de óxido de titânio, rutilo, na matriz do PVDF, produzindo assim um nanocomposto com características específicas, características essas que analisamos nesse trabalho. E com objetivo específico, obter principalmente um polímero modificado com baixa permeabilidade a gases ácidos, como por exemplo o CO2, visando sua aplicação na camada de barreira de dutos de petróleo, fazendo assim com que aumente a vida útil do tubo. O PVDF é um polímero semicristalino que tem como características resistência química, mecânica à abrasão, suporta altas temperaturas e possui boa impermeabilidade a fluidos. Por si só, o PVDF já tem ótimas características para ser empregado na camada de barreira. Porém, nós nesse estudo visamos o comportamento desse composto com a inserção de carga em sua matriz. E a carga escolhida foi o óxido de titânio. O óxido de titânio possui 3 polimorfos, a anatase, o rutilo e a broquita, sendo o mais estável o rutilo. Como características tem nanopartícula de baixo custo de produção, excelentes propriedades como semicondutor estável, é atóxico e possui aplicação em diversas áreas. Começamos na metodologia com a moagem do PVDF, seguido da secagem do PVDF e da carga, depois o processamento e, por fim, a caracterização dos compostos. Explicando melhor essas etapas da metodologia, começamos com a moagem do PVDF por conta que ele originalmente vem na forma de pellets. E para melhor distribuição, para melhor mistura, dispersão da nanopartícula na matriz do PVDF na hora da extrusão, é preferível que ele esteja em pó. Depois da moagem do PVDF, o PVDF em pó e a carga, que é uma nanopartícula comercial de 50 nanômetros, vão para a secagem em uma estufa a vácuo a 85 graus Celsius por 24 horas antes do processamento. O processamento, por fim, é feito numa mini extrusora de bancada, dupla rosca e contrarrotante, nas composições de 0,1%, 1% e 2,5% em massa, tendo um total de 5 gramas de amostra. Nas condições da extrusão estão 220 graus Celsius, sem RPM e durante 10 minutos. A caracterização dos compostos foram feitas através das análises de TGA, FTIR, DMA, sem impermeabilidade. Resultados. Na análise termogravimétrica, na tabela 1, podemos observar que houve ligeira diminuição da T17 dos nanocompostos referente ao PVDF puro
Isso indica que houve ligeira redução da estabilidade térmica ou da resistência térmica, o que não compromete sua aplicação. Na análise de espectroscopia de infravermelho, temos a fase alfa e a fase beta. A fase beta é a mais polar. E dentre os nanocompósitos, todos eles apresentaram a diminuição da banda característica fase alfa e, consequentemente, o aumento da fase beta. O que se destaca, o nanocompósito que se destaca é o com teor de 1%. Dizemos que podemos acreditar que com o aumento da polaridade há uma melhor interação entre partícula e polímero. Isso a gente comparando esta análise com as outras análises, os outros resultados de análise que aqui também apresentaremos. A análise dinâmico-mecânica, nós podemos tirar dela duas características, tanto a propriedade elástica quanto a rigidez. A rigidez, primeiramente, nós podemos olhar pelo modo de armazenamento. Comparado com o PVDF puro, os nanocompósitos tiveram uma ligeira diminuição desse módulo de armazenamento. Então, quer dizer também que eles tiveram uma ligeira diminuição da rigidez. E com o valor de tan delta, a gente pode comparar as propriedades elásticas desses nanocompósitos com o PVDF puro. Tanto o teor de 0,1% quanto o teor de 2,5% apresentou uma melhora nessa propriedade elástica. E o de 1% apresentou uma ligeira diminuição na propriedade elástica. Comparando a tan delta do teor de 1% PVDF puro, teve uma diferença de 0,0030. A microscopia eletrônica de varredura, nós tiramos dela que baixos teores de carga há pouca quantidade de partículas, por conta da má distribuição, no caso referente ao teor de 0,1%. Em contrapartida, em elevados teores, há grande possibilidade de agregação das partículas. Tanto o nanocompósito com 1% de carga, quanto o de 2,5%, houve uma boa dispersão. Dispersão homogênea da nanopartícula no polímero a ponto de preencher os vazios característicos da matriz do PVDF. O PVDF puro possui na sua matriz voides, no caso vazios, e quando a gente inseriu essa carga na matriz do PVDF, esses mesmos vazios foram preenchidos. Porém, o que foi melhor preenchido, o que teve uma melhor dispersão, foi de 2,5, como podemos ver na figura 8. Por fim, a permeabilidade. Dentre todos os nanocompósitos, o com teor de 0,1% e o teor de 2,5% apresentaram um coeficiente de permeabilidade maior. Quer dizer que eles são mais permeáveis do que o PVDF puro. E, ao contrário deles, o PVDF com a carga no teor de 1% apresentou redução desse coeficiente de permeabilidade. O que quer dizer que ele é menos permeável que o PVDF puro. Quanto ao tempo de retardo, todos os nanocompósitos apresentaram um aumento desse tempo. Esse tempo de retardo quer dizer o tempo em que começa a ser permeado algum fluido, O tempo que começa a permear o fluido nessa camada. Porém, se destaca o PVDF com a nanopartícula no teor de 1%, com um aumento de 40% no tempo de retardo. Como conclusão, podemos chegar que o óxido de titânio rutilo é uma carga muito promissora para ser aplicado no PVDF, para a camada de barreira e em dutos de petróleo, principalmente na concentração de 1% em massa, a qual apresentou maior potencial. Os nanocompósitos com concentrações de 0,1% e 2,5% em massa resultaram em propriedades de barreira inferiores ao de 1% em massa. Podemos também concluir que nós conseguimos alcançar o nosso objetivo geral e principalmente o nosso objetivo específico.
Essas são nossas referências. Obrigada.